Condições de vida nas cidades da América Latina. A desigualdade socioespacial, a mobilidade urbana precária e violenta são exemplos de problemas comuns às cidades latino-americanas. A América Latina é marcada pela sua intensa desigualdade social. Essa dificuldade se manifesta nas cidades e causa diversos problemas aos seus moradores. A desigualdade socioespacial é resultado de uma fragmentação das cidades, divididas em bairros ricos e bairros pobres, com diferente infraestrutura. A questão da mobilidade urbana é outra reclamação comum dos moradores dessas cidades. A infraestrutura de transportes, quando precária, pode ocasionar em longos períodos de deslocamentos para o trabalho, além das condições da viagem, com pouco conforto e segurança aos passageiros. A violência é resultado dos problemas das cidades. A dificuldade no acesso à moradia digna, ao emprego e à educação são fatores que impulsionaram o crescimento da violência nas cidades latinas. São vários problemas enfrentados pela população urbana das cidades da América Latina, como também das cidades africanas, asiáticas e, em menor escala ou proporção, dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países europeus. Entre os principais problemas enfrentados pela população das grandes cidades latino-americanas, devemos destacar sobre a pobreza. De 24% da população urbana vive abaixo da linha da pobreza, isto é, renda familiar insuficiente para atender o conjunto de suas necessidades básicas ou mínimas de sobrevivência. O saneamento básico, incompleto ou insuficiente, não atendendo o total da população urbana por redes de água e de esgoto, coleta de lixo, limpeza urbana e etc. Sobre as habilitações precárias, favelas, alagados e zonas de risco, segundo a CEPAL em 2016, do total da população da América Latina e do Caribe, 18% das pessoas moravam em habilitações precárias, que recebem diversas denominações, como por exemplo favelas no Rio de Janeiro e em São Paulo, mocambos no Recife, alagados e palafitas em Salvador, Natal e Manaus, barreadas no Peru, calampas no Chile, etc. Englobando todas as denominações de favelas, tais habilitações são construídas, em alguns casos, próximos a bairros de classe média e alta, nas periferias da cidade e encosto dos morros, próximas às várzeas de rios, utilizando restos de materiais que foram descartados pelos habitantes das cidades. Como forma de sobrevivência social, essas moradias são a única alternativa que resta para muitas pessoas e famílias. Por outro lado, elas evidenciam a ausência de políticas públicas para vencer as desigualdades sociais. Condições de trabalho nas cidades da América Latina. A reativação econômica da América Latina não está se refletindo suficientemente no mercado de trabalho, uma vez que não gera nem a quantidade nem a qualidade dos empregos necessários para enfrentar as consequências da crise socioeconômica provocada pela pandemia da Covid-19. O panorama laboral não é animador e representa um desafio de grande magnitude. Quando a crise atingiu a região no segundo trimestre de 2020, cerca de 43 milhões de empregos foram destruídos, embora um grande número de empregos tenha sido recuperado desde então. Ainda estamos longe de retomar aos nossos níveis antes da pandemia. A fraca recuperação do emprego significou que, no primeiro semestre de 2021, a taxa média de desocupação da região permaneceu elevada, em 11%. Em termos absolutos, significa que cerca de 32 milhões de pessoas procuram ativamente trabalho, mas não o encontram. Além disso, cerca de 70% dos empregos criados nos últimos meses em um grupo de países latino-americanos estão em condições de informalidade. Este é um dado preocupante, pois em muitos casos envolve ocupação de baixos salários, sem proteção social ou direitos. A informalidade é um problema endêmico na América Latina. Antes da pandemia, em média, 1 em cada 2 empregos era informal na região. Quando a crise chegou, as ocupações informais foram as mais afetadas pela destruição de empregos e a árbitra perda de renda. É verdade que o vírus não discrimina o contágio, mas, em nossa sociedade fragmentada, o acesso a serviços sociais, infraestrutura tecnológica e condições de trabalho decentes fazem a diferença na hora de se proteger contra os impactos econômicos de uma crise. Além disso, mulheres, jovens, imigrantes e pessoas com menos qualificações foram atingidos de forma desproporcional pela contração do emprego e da renda, o que significa que foram afetados mais fortemente pelos impactos desiguais e do aumento da pobreza dessa crise na região. No caso das mulheres,
houve declínio da participação laboral após décadas de um aumento de sua inserção no mercado de trabalho. Há mais de 15 anos que não se registrava uma taxa tão baixa de participação econômica das mulheres. Condições de vida e de trabalho nas cidades do Brasil. Falando especificamente sobre cidades do Brasil, as grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas. Destacam-se as questões de moradia, desemprego, desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão social. O acesso à moradia, com as devidas condições de infraestrutura, saneamento ambiental, asfalto, iluminação e etc., não atinge todas as camadas da população brasileira. É cada vez mais comum o surgimento e ampliações de favela desprovidas dos serviços públicos. Outro agravante são as pessoas que não conseguem obter renda suficiente para ser destinada à habitação e acabam utilizando as ruas da cidade como espaço de moradia. População em situação de rua. A educação de baixa qualidade gera vários transtornos, pois parte da população não consegue obter qualificação profissional exigida pelo mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. Com isso, ocorre o aumento do desemprego e se intensificam atividades como as desenvolvidas por vendedores ambulantes, coletores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outros do mercado informal. Os serviços públicos de saúde, na sua maioria, apresentam problemas estruturais como filas imensas e demoradas, ausências de aparelhos e medicamentos, pequeno número de funcionários, ou seja, total desrespeito com o cidadão que necessita desse serviço. Um dos problemas urbanos que mais preocupa a população atualmente é a violência, pois todos estão vulneráveis aos crimes que ocorrem, principalmente nas grandes cidades do Brasil. Diariamente, tem-se notícias de assassinatos, assaltos, sequestros, agressões e outros tipos de violência. Esse fato contribui bastante para que a população fique com medo. No Brasil, é frequente a contratação de empresas terceirizadas para o cumprimento de atividades, confirmando a teoria de que, no país, o modelo de mercado de trabalho se dá de duas formas, através a do mercado de trabalho formal e a do trabalho informal. Podemos notar que, após o início da pandemia, houve forte retratação de empregos no país, com nível de semelhança nos primeiros 2 meses de 2020. A população ocupada no Brasil apresentou forte queda entre fevereiro e julho, passando de 93 milhões para um pouco mais de 80 milhões. O mercado de trabalho precário, com o salário estagnado, 41 milhões de trabalhadores na informalidade, 11 milhões de desempregados e 26 milhões subtitularizados. Isso não vai fazer a economia deslanchar como o país precisa. O número de brasileiros que trabalham por conta própria bateu um recorde no primeiro trimestre de 2021.